que é a minha melhor amiga da vida. Nossa, até me emociono falando isso, que é foda. Eu não tive coragem de falar ainda com ela, assim. Ela virou super ativista. E eu tenho muita dificuldade de a gente conversar, porque todas as últimas vezes que eu conversei foram só sobre isso. É minha amiga de infância. Nossa vida se cruzou em muitos momentos juntos e eu não tô conseguindo chegar nela. E eu fico com um pouco de receio, porque toda vez que a gente se encontra é uma palestra que às vezes não é só para mim, é uma palestra com o mundo. É uma indignação e eu senti que ela foi perdendo um pouco do brilho que ela sempre teve. Sou uma pessoa muito boa de estar próxima, uma amiga muito pessoal, muito querida, muito fofa. E eu entendo a raiva e concordo com tudo que ela fala. Isso é que é mais difícil, porque como é que eu vou descredibilizar a luta dela, que é justíssima? Sim. É justíssima. Não posso chegar para ela e falar assim, pelo amor de Deus. Não, porque eu concordo com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o limite ali, a quilômetros que já passou, e aí eu vou perdendo a pessoa que eu sempre amei. Você fala, caralho, é foda. E no seu lugar ainda é um lugar também delicado nesse sentido do que a gente tá falando, porque você é hétero. Hétero, branco. É um macho escroto. Ela é uma mulher negra. E realmente eu sei o quão privilegiado eu sou. Eu sei disso. Entendeu? Talvez tenha demorado um pouco para entender o processo. Mas sim, eu sou privilegiado pra caralho. Tive oportunidades, sim, por causa da minha cor. Eu admito e vejo isso. Mas quando eu tô com a minha amiga, eu quero minha amiga, entendeu? Sim. Eu quero minha amiga, eu quero me conectar com ela. Eu quero falar das músicas, eu quero falar de outras coisas. E inevitavelmente ela se sente... Por isso que eu falo que eu entendo um pouco a Lumena. Eu acho que ela se sente quase na obrigação de falar. Claro. E aí na televisão você fala, calma aí. E se eu não falar, tem gente que tá me assistindo. Claro. Pior ainda, imagina se a minha amiga tivesse sendo assistida pelo Brasil inteiro nas nossas conversas. Acho que seria muito pior. Claro. Mas a própria Lumena também falava, eu não vim aqui pra ensinar, cara. Eu não vim aqui pra ensinar as pessoas, não quero. Então eu também via ela exausta desse lugar. Então, sei lá, é nesse sentido que eu juro que eu parei muito pra pensar nesse Big Brother. Foi uma grande terapia. Não, mas levei ele pra análise, de verdade. Falava na minha analista, cara, porque eu me reconhecia, assim. E eu entendi que não dá pra ser assim, porque é contraprodutivo mesmo. Eu já fui a feminista do macho escroto. De botar o dedo. Não, e de dizer, é macho escroto. Aí lá vem o macho falar, caralho, o que a gente vai ganhar com isso? Não, numa boa, o que a gente vai ganhar com isso? Porque a gente tá colocando todo mundo no mesmo saco e não é assim, cara. É difícil também... existe dois posicionamentos que são quase contrários, mas que eles não andam juntos. Eu não tô aqui para ensinar, mas ao mesmo tempo eu tô vendo que um pouco desse preconceito é ignorância. Sim. Né? Eu vi muito isso... Big Brother, né? Big Brother é grande lição de vida. Grande lição de vida. Mas, por exemplo, naquela história do menino Rodolfo, ele já tinha tido uma série de comportamentos ali meio preconceituosos e tudo mais. Agora, existe um Brasil que a televisão está esquecendo, que é o Brasil da roça. O Brasil que teve uma outra educação. Um Brasil que tem certos preconceitos, sim. Não vou tirar isso. Mas... o preconceito desse cara surgia muito. O comentário que ele fez, o negócio do cabelo. A ignorância, totalmente ignorante. Aí como é que você faz? Aí o cara fica chateado de maneira justa. Justa, não pode tirar a dor do cara de falar, porra, fui sacaneado a vida inteira por causa do meu cabelo, não aguento mais isso. E o outro cara falando, mas meu pai tem o teu cabelo, eu juro que o meu comentário não nasceu de eu querendo te diminuir, mas entendo a tua dor. Quando a gente aponta o dedo e fala... não quero falar sobre isso, você tem que aprender, como eu vi muita gente fazendo com o cara, é tipo, ele tem que deixar de ser burro, escroto, porque macho é escroto. O cara fica, gente, eu sou burro, eu sou idiota, eu não deveria estar fazendo isso, me desculpa se eu fiz isso. Agora, não me segrega. E é o que acontece, esse cara, sem querer, né, ele acaba atraindo uma multidão que tem saco cheio do ativismo, que se inflama e vai pro lado do cara e fala, esses caras aí do cabelo, foda-se o cabelo do cara. Você cria uma relação... Sim. Que é justificável. A dor do cara, ela é justificável. Meu cabelo, cansei desse papo, uma merda, não quero mais ouvir isso. Do outro lado você tem um cara falando, brother, eu realmente não... Desculpa, eu não sabia. Sim. Se a gente não conversar e ficar nessa coisa de apontar o dedo, fudeu. Porque o Bolsonaro vai ser eleito de novo.
Por quê? Porque tem só um cara que tá falando a língua dos mais radicais ali, dos direitões, dos conservadores, reaça, foda. É esse cara, esse sujeito. Sim. E aí tem e aí você liga a televisão na Globo, tá lá o Thiago Leifert dando palestra. E metade do Brasil assistindo aquele falando, gente, pelo amor de Deus, que isso? Você acha? Eu tenho certeza. Não tenho certeza. É muita arrogância. Cara, mas você viu que rolou uma explosão de... Assim, ele falou Black Power, ele falou Spike, ele falou nomes que assim, eu vi a pesquisa do Google explodindo. Maravilha, quando ele falou. Eu acho que tem uma galera que pra escutar e pesquisar, sabe? Nem acho que o papo do Leifert foi equivocado. Eu acho que ele falou direitinho, ele tratou o cara como tipo, cara, eu entendo que você não conhece, mas deixa eu te explicar um pouquinho como as coisas acontecem. Sim. Mas também teve uma parte do movimento negro que olhou aquilo e falando assim, é um branco dando palestra. Muito. Isso eu realmente discordo dessa opinião, porque assim, até mesmo porque quando eu lembro que tem uma... Tô te botando numa situação complicada. Não, imagina. Aqui, né? Tem uma influenciadora... Não, imagina. Tem uma influenciadora que eu adoro que ela falou, gente, por que eu espanto? Porque o Leifert está falando sobre racismo. O racismo não é um assunto dos negros. Os brancos têm que falar também. Então, assim, qual é o espanto? Nesse sentido, eu acredito mais nesse caminho de que todo mundo deveria falar, mas, claro, dar espaço para quem tem o lugar de fala. A experiência. Falar. Exatamente. A vivência, exatamente. É que nesse caso específico do Rodolfo, a gente tá falando de Big Brother há 30 minutos. Não tem problema, porque, as pessoas assistiram aí. Não, é que nesse caso específico do Rodolfo, eu fiquei assistindo o pay-per-view depois, foi uma das poucas vezes que eu fiz isso, de verdade. Eu não sou do pay-per-view. Eu peguei Globoplay, eu assinei Globoplay pra ver. Sim, eu já assinava o Globoplay, mas enfim, eu comecei a ver o pay-per-view depois do que aconteceu esse dia, assim, que foi a grande discussão. A Camila de Lucas, que eu amo, ficou 1 hora conversando com o Rodolfo e ele resistia em entender. Isso que eu acho, assim, um problema. Porque eu acho que tudo bem... O que ele falava? Eu não vi essa parte. Ele ficava repetindo do cabelo do pai, ele ficava repetindo de que ele não foi pra ofender, mas ela falava assim, mas Rodolfo, você precisa entender que você ofendeu mesmo assim. E que muitas vezes, sei lá, eu não sei se ela falou exatamente assim, mas que a ofensa não tá... porque é uma piada, não significa que não ofende. Então ela tava explicando por quê. E ele resistia a entender, entendeu? Então eu acho que a ignorância existe e eu compreendo que a gente, para quebrar a ignorância, a gente precisa conversar, né? Mas quando existe uma resistência tão grande, entender, também acho um pouco problemático, sabe? Nesse caso específico eu vi isso, porque a Camila de Lucas ficou, de fato, muito tempo conversando com ele. O João não teve paciência, mas a Camila, sim. Enfim, e nenhum branco foi conversar com ele também, que eu achei que foi um vacilo das pessoas que estavam lá e testemunharam o que aconteceu, enfim. Inclusive, poderiam ter aproveitado a oportunidade para brilhar naquele momento. Todos eles perderam. Vai lá falar com ele, caga na cabeça dele também. Não, mas eu acho que não é nem que se cagar na cabeça, porque eu acho que... enfim, ligado. sei lá, mas eu entendo que você tá falando isso de... Eu entendo, vou falar assim por mim, o que eu vejo, toda vez que eu falo macho escroto, mas é homem, não sei o quê, eu perco aquele cara. Eu perco aquele cara que tá... Assim, se existe alguma chance, alguma esperança dele se juntar a mim, qualquer luta que fosse, ali eu perdi ele. A partir do momento que eu classifiquei ele como macho escroto, já era, entendeu? Eu realmente não acho que a gente tem que criar o radicalismo. esses buracos entre a gente. Eu tenho um dos grandes questionamentos da minha vida, Maria. Tô falando demais aqui, né, Matheus? Eu não costumo falar tanto assim. Calma, mas segura o que você vai falar. Querendo controlar a entrevista. Gente, a gente já volta, o intervalo comercial rapidinho. Já volta. Não, é que você antes, quando eu falei a esquerda é insuportável, você falou, não era isso que eu ia falar. Mas a gente fala depois disso. Mas você lembra o que você ia falar? É um assunto muito menos interessante do que esse que a gente tá falando. Então vai, volta.